Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Lição 15. Perguntas que aguardam respostas. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que o Senhor envie o seu Espírito Santo, para nos iluminar, nos dando discernimento e conhecimento de sua palavra, em nome de seu Filho Jesus. Amém. Introdução. Abaixo estão algumas perguntas que merecem uma reflexão. Caso você deseje responder alguma delas ou comentar alguma lição, envie-nos um e-mail a sdremanescentes@gmail.com, que teremos o prazer em receber. Primeira, Jesus disse que ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. Mateus 11:27. Segundo o dicionário, ninguém significa nenhuma pessoa. Desta forma, Jesus disse que nenhuma pessoa conhece o Pai além do Filho, e nenhuma pessoa conhece o Filho além do Pai. Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa no céu da mesma forma que o Pai e o Filho, ela não conhece o Pai e o Filho. Segunda, Jesus disse: eu e o Pai somos um. João 10:30. Se existe uma terceira pessoa, e se essa terceira pessoa também é Deus da mesma forma que o Pai e o Filho? Porque Jesus não disse: eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Terceira, Jesus disse em João 17:3, que a vida eterna está em conhecermos apenas o Pai e o Filho. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, e se ele também é Deus como o Pai e o Filho, não precisamos conhecer a terceira pessoa da Trindade para termos uma vida eterna. Quarta, se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, e se ele também é Deus como o Pai e o Filho, porque apenas o Pai e o Filho estão sentados em tronos. Lucas 22:69, Hebreus 12:2, Apocalipse 22:1 e 3. Quinta, se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, e se ele também é Deus como o Pai e o Filho, porque então os 144.000 levarão na fronte o nome apenas do Pai e do Filho. Apocalipse 14:1 e 4. Nota: o nome do Pai é Jeová, ou Yahvé, em hebraico, e o nome do Filho é Jesus, ou Yeshua, em aramaico. Só quem tem nome é a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Espírito Santo é apenas uma designação de que o Espírito que está ao nosso lado ou dentro de nós é santo. Deus o Pai é santo, portanto seu Espírito é um Espírito Santo. O Filho de Deus é santo, portanto seu Espírito é um Espírito Santo. Sexta, Jesus disse que a unidade é apenas entre o Pai e o Filho. João 14:10, João 17:21 a 23. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, e se ele também é Deus como o Pai e o Filho, a unidade não deveria ser entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sétima, se o Espírito de Deus é uma terceira pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, então, quando a Bíblia usa o termo, os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 3:1, 5:6, ela está se referindo a quem? Seriam 7 pessoas? Oitava, se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, porque Cristo disse que o Espírito procede do Pai. João 15:26. Nota: o termo procede encontrado neste verso é a tradução do termo grego ekiporeumai, que significa vir de dentro. Se vem de dentro do Pai é porque pertence ao Pai, sai do Pai, é parte integrante dele. Nona, se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, então como entender João 20:22, onde afirma que Jesus assoprou o Espírito Santo sobre os discípulos? Jesus assoprou o seu próprio Espírito a outra pessoa. Décima, se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho, então como entender Gálatas 4:6? Deus enviou o Espírito de seu Filho a outra pessoa.
11ª, se o Espírito Santo é uma terceira pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho e se ele também é Deus como o Pai e o Filho. Então como entendereis João 1:3, onde João afirma que a nossa comunhão é apenas com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo? Nota: em 2 Coríntios 13:13, diz que devemos ter a comunhão do Espírito e não com o Espírito. Ou seja, a nossa comunhão é com a pessoa do Pai e com a pessoa do Filho, através do Espírito. 12ª, se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho e se ele também é Deus como o Pai e o Filho. Porque João omitiu a terceira pessoa, ao afirmar que aquele que permanece na doutrina de Cristo, tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 9. 13ª, se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho e se ele também é Deus como o Pai e o Filho. Porque Paulo em todas as suas saudações iniciais em cada carta, ele cita a pessoa do Pai, Deus, e a pessoa do Filho, Cristo Jesus. Porque ele omite a terceira pessoa da Trindade. 14ª, em 1 Timóteo 5:21, Paulo convoca a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo Jesus e os anjos para serem nossas testemunhas. Se o Espírito Santo é uma pessoa da mesma forma que o Pai e o Filho e se ele também é Deus como o Pai e o Filho. Porque Paulo não convoca a terceira pessoa, onde até os anjos são citados. 15ª, em 1 Coríntios 8:6 Paulo diz que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo. Depois em 2 Coríntios 13:17, ele diz que, ora, o Senhor é o Espírito. Se o Espírito Santo é uma terceira pessoa, além da pessoa do Pai e do Filho. Porque Paulo disse que o Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. 16ª, em Mateus 24:36, Jesus diz que o dia e a hora da sua volta, nem o Filho nem os anjos sabem, apenas o Pai. Se existe uma terceira pessoa e se essa terceira pessoa também é Deus da mesma forma que o Pai e o Filho, porque Jesus cita até os anjos, mas não cita a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. 17ª, se o Espírito Santo é uma terceira pessoa e se ela também é Deus da mesma forma que o Pai e o Filho. Porque os anjos de Deus adoram apenas o Pai e o Filho. Porque nós devemos adorar apenas o Pai e o Filho. Porque durante toda a eternidade adoraremos apenas o Pai e o Filho. Apocalipse 5:13 e 22:3. 18ª, segundo a Trindade, o Espírito Santo é uma terceira pessoa. Porque então não encontramos um único texto nas Escrituras que faça menção ao trono e, ou falando da adoração à terceira pessoa, Deus Espírito Santo. 19ª, como podemos conciliar a crença na doutrina da Trindade, a qual afirma que Deus é uma unidade de 3 pessoas coeternas, com a Bíblia, que afirma existir somente um Deus o Pai e um só Senhor, que é Jesus Cristo. João 17:13 e 1 Coríntios 8:6. 20ª, se Deus são 3 pessoas, iguais e coeternas, porque a Bíblia afirma que o Pai é maior que o Filho e que após o encerramento do grande conflito, Cristo se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. João 14:28, 1 Coríntios 15:27-28. 21ª, se Deus são 3 pessoas, iguais e coeternas, porque o próprio Jesus Cristo chama o seu Pai de meu Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo tem um Deus e esse Deus é o seu Pai. João 20:17, Apocalipse 13:12. 22ª, a Bíblia afirma que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1:20. Mas segundo a doutrina da Trindade, o Espírito Santo é uma terceira pessoa, chamada de Deus Espírito Santo. Então Jesus é filho de quem? De Deus Pai ou de Deus Espírito Santo? 23ª, se você afirmou na pergunta 22ª que Jesus é filho de Deus, porque Deus Pai e Deus Espírito Santo é um só, juntamente com o Deus Filho, portanto todos são Deus, porque Deus é uma Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então perguntamos, Jesus Cristo é filho dele mesmo, do Deus Filho? 24ª, a doutrina da Trindade diz que Deus são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é imortal, 1 Timóteo 2:17 e 6 e 16. Porém as Escrituras afirmam que o Filho morreu. Como Deus poderia morrer? 25ª, a doutrina da Trindade diz que Deus são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, Tiago 1:13. Porém as Escrituras afirmam que o Filho foi tentado. Como Deus poderia ser tentado?
26ª, se Cristo é Deus, como afirma a doutrina da Trindade, porque ele afirmou que a sua vida foi concedida pelo Pai. João 5:26. 27ª, se Deus é uma unidade de três pessoas coeternas, como ensina a doutrina da Trindade, porque Paulo, em sua carta aos Colossenses, manda que tudo seja feito em nome de Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. O Deus Espírito Santo não merece que lhe sejam dado graças. Colossenses 3:16 e 17. Aguardamos suas respostas ou comentários. Próxima lição, algumas considerações importantes.